Bem, não poderia ser diferente, né? Nessa segunda-feira braba aí começando, a gente fala sobre os atos registrados em Brasília. Agora pela manhã aqui em Curitiba, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, participa. Estava marcado para começar às 9 horas da manhã, da troca de comando da Polícia Militar. É uma solenidade oficial, mas é óbvio que os jornalistas estão por lá esperando para perguntar sobre outras questões, né? Uma delas, por exemplo, como é que vai ficar aquela determinação de desmontarem os acampamentos em frente aos quartéis no prazo de 24 horas aqui na capital. Por isso a gente conversa com o repórter Tiago Silva, que conta os detalhes. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Rafaela. Nós falamos aqui da Escola de Polícia do Guatupê, em São José dos Pinhais, porque na manhã desta segunda-feira acontece por aqui a troca do Comando-Geral da Polícia Militar. O então comandante, Coronel Hudson Teixeira, ele está deixando o cargo, vai assumir a Secretaria de Segurança Pública. Secretário de Segurança Pública, a partir de agora, em seu lugar, assume o Coronel Sérgio Teixeira. E a gente acompanha com expectativa, porque presente aqui está o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que deve já se manifestar. Aliás, já o fez em redes sociais, se manifestou em relação aos problemas, aos movimentos golpistas, aos atos golpistas registrados nessas últimas horas aqui no estado do Paraná. Repudiou, por exemplo, o que aconteceu ontem à noite na Repar. A informação, daqui a pouquinho o governador deve falar em relação a isso, as reuniões que ele tem participado depois do que foi verificado em Brasília no dia de ontem. A ordem aqui no estado do Paraná é repudiar, é reprimir qualquer tipo de manifestação. Porventura, se pessoas invadirem prédios públicos, essas pessoas serão presas. Essa é a ordem, inclusive, do comando da Polícia Militar. A gente acompanha, então, essa passagem do comando-geral, da troca do comandante da Polícia Militar, e daqui a pouquinho o governador Ratinho Júnior deverá se manifestar e falar em relação ao que vai acontecer no Paraná em caso de ato golpista. Já já a gente volta aqui de São José dos Pinhais com a palavra do governador, atualizando os episódios registrados em todo o Brasil e principalmente aqui em Curitiba, região metropolitana. Rafaela. Obrigada, Tiago. A gente aguarda, então, a volta do Tiago Silva aí com a possível fala do governador na manhã de hoje a respeito das próximas ações, mas vale lembrar, quem está na live vai poder acompanhar por imagens aí, a publicação de Ratinho Júnior no Twitter, repudiando aí os atos de ontem. Ratinho escreveu o seguinte: repudio profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos no Planalto, no STF, na capital do país. Acredito na democracia e em um Brasil unido, livre e em paz. Fecha aspas. Agora 10 horas e 8 minutos. Ainda falando sobre manifestações de autoridades ligadas ao Paraná, a gente traz agora a manifestação do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que também usou as redes sociais para repudiar as invasões em Brasília. Quem traz as informações é o repórter Rafael Augustos. Bom dia para você, Rafael. Oi, Rafa, bom dia para você e os nossos ouvintes. O prefeito Rafael Greca publicou ontem nas redes sociais uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos em Brasília. Abre aspas, o Brasil não merece ruptura do pleno Estado de Direito constitucional. Todos os eleitos democraticamente devem ter assegurado o irrestrito respeito aos seus direitos. O povo brasileiro merece paz social, viver e trabalhar com harmonia. Fecha aspas. Ele disse ainda que a prefeitura da cidade de Curitiba repudia a violência das invasões lamentavelmente ocorridas em Brasília. E ainda colocou o hashtag Todos pela Democracia. Essa foi a fala do prefeito Rafael Greca sobre os atos antidemocráticos que aconteceram ontem em Brasília. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafa. Pedroso, a gente está, obviamente, trazendo aí os registros de autoridades que vão se manifestando, como outras. Daqui a pouco tem mais. A gente fala também dos vereadores de Curitiba e de políticos paranaenses, mas vale trazer à tona a pergunta da nossa enquete. Sei que é difícil fazer um exercício, talvez, de futurologia, mas dado o clima político de momento, será que a gente terá um tensionamento ainda maior que nós estamos perguntando aí para a nossa audiência? Então passo a pergunta a você também. Olha, o primeiro passo, e a gente enxerga todos os líderes eleitos, representantes, políticos e tudo mais, trazendo assim críticas, né? Fala, ó, repudiamos. E o repúdio é fundamental. Acho que ninguém pode aderir
ao que aconteceu ontem, Rafa. Ninguém, de forma alguma. Agora, a solução para que você consiga distensionar, para que as pessoas se sintam melhor representadas pelas instituições, entendam quais são os espaços legítimos ali de questionar, de disputar, de tentar, inclusive, influenciar no rumo institucional do Brasil, depende dos políticos. Então, assim, é importante que essas pessoas que têm um mandato público, elas atuem sistematicamente para ajudar a que essa tensão, que essa polarização diminua. Porque não adianta que a gente siga o que está, por exemplo, na decisão do Alexandre de Moraes, que ele falou, olha, temos que acabar com uma ideia de pacificação. Pelo contrário, eu entendo que os agentes públicos eles têm que tornar as instituições cada vez mais permeáveis para que as pessoas enxerguem nelas o caminho para colocar suas frustrações e não enxergar em nenhum tipo de ato de ruptura o caminho apropriado para esse tipo de desgaste, sabe, Rafa? Então, por exemplo, quando eu escuto o governador, o prefeito, eles são atores muito importantes, tanto pelo próprio mandato que eles exercem, quanto pela capacidade de influenciar outras pessoas. Veja, o prefeito Rafael Greca, ele tem um vínculo muito forte com alguns parlamentares, deputados federais eleitos, né? Alguns, inclusive a gente tem pessoas que já atuaram muito próximos a ele, tem o ex-prefeito Luciano Dutti que tem uma proximidade, então esse papel é importante. Com o Ratinho Júnior é a mesma coisa, você olha ali o PSD tem uma influência enorme na esplanada dos ministérios, tem uma bancada grande de deputados federais. Então, essas atitudes que o governador, o prefeito e outros prefeitos no decorrer do estado, né, em todo o estado do Paraná, eles devem ter esse tipo de atitude. Essa distensão, ela só vai acontecer se a classe política encontrar meios, Rafa, de dar resposta para as pessoas, porque é absolutamente inadmissível o que a gente acompanhou ontem. Agora, os políticos, eles não podem se eximir de parte da responsabilidade que eles têm em pacificar. É um pouco por isso que existe, né? As pessoas dizem que a política é a extensão da guerra por outros meios. Então, assim, se você não encontrar esses meios de extinguir a violência através da política, as pessoas, às vezes, acabam cometendo esse tipo de coisa que é absolutamente criminoso. Mas os políticos têm que encontrar saídas para que isso não ocorra. Pedroso, importante a sua fala, porque esclareceu a dúvida de muita gente, aquela pergunta do que adianta a nota de repúdio, do que adianta a manifestação de repúdio. Então fica claro aí com a sua participação, exatamente para quem tinha eventualmente essa dúvida aí, por que é importante que a gente tenha as manifestações de repúdio de autoridades. Acho que é um primeiro passo, eles têm que se posicionar, escolher de que lado que eles estão, porque alguns manifestantes, eles enxergam, olha, algumas autoridades constituídas vão aderir a qualquer processo de ruptura. Então, os mandantes, né, os mandatários, eles se posicionam através dessa nota de repúdio. Mas é absolutamente insuficiente, Rafa, tá? Porque, assim, notas de repúdio, em alguma medida, elas são vazias. Elas precisam vir acompanhadas de algumas atitudes práticas. Daí a pergunta que fica, esses próprios governantes, esses próprios parlamentares, eles escutam, eles dão vazão as angústias da população que eles representam, quando eles precisam encaminhar algum tipo de projeto polêmico, quando eles precisam tomar alguma medida que eventualmente polariza ainda mais o cenário político, eles são de fato democratas ou a democracia fica restrita às notas de repúdio? Eu não estou aqui me referindo ao governador ou ao prefeito, eu estou pensando inclusive na política pública mais ampla, porque é isso, muitas vezes tem gente que fala de democracia, enche a boca para falar, escreve notas lindas, muito bem redigidas, mas na prática, na hora de exercer o mandato, são absolutamente antidemocráticos. E às vezes nem escreveram a nota, só publicaram que a nota que alguém que o assessor escreveu. Isso, e às vezes a pessoa escreve uma, daí tem revisão, reversão, é impressionante. 10 horas e 13 minutos.